Bom dia para você que está acompanhando aqui a programação da TV Mar. A gente daqui a pouquinho inicia mais um programa bem assim, gente. Olha, programa hoje sempre recheado de coisa muito boa, viu? A gente vai falar aqui sobre forró. Você aí de casa sabe dançar forró? Tem alguma dúvida? Ou então seu parceiro não sabe dançar forró? Não se preocupa, porque a gente vai arrastar aqui os móveis e vai passar para vocês, nem que seja aquele passinho básico, 2 para lá, 2 para cá, para que você não faça feio nesse São João, tá? Aqui a gente também vai trazer boa música para vocês e, além disso, a gente vai bater um papo sério sobre infrações trabalhistas no trabalho doméstico. É tudo isso e muito mais aqui no programa Bem Assim, que já está no ar. Programa Bem Assim. Oferecimento: Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. Programa Bem Assim está no ar e a gente vai passando para vocês todas as formas que vocês conseguem acompanhar tanto o programa Bem Assim quanto toda a programação da TV Mar, viu, gente? Olha, você pode baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular, ter toda a nossa programação na palma da tua mão, ou pode também acompanhar todo o nosso programa através do portal Gazeta Web. É só acessar gazetaweb.com, lá no cantinho da tela está passando a programação da TV Mar e você pode, além de acompanhar a nossa programação, também se manter informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado, tá bom? Vamos agora conversar, bater um papo sobre as leis trabalhistas. Pois é, gente, a gente precisa conversar sobre um assunto que muitas vezes é bem corriqueiro e a gente nem se dá conta, são as infrações trabalhistas dentro do trabalho doméstico. A gente recebe aqui no estúdio Henrique Messias, ele que é advogado, especialista nessa área e traz detalhes pra gente. Bom dia para você, Henrique, seja bem-vindo mais uma vez. Quando a gente não se encontra no programa TV Mar News, a gente está aqui no programa Bem Assim, né? Então, é crescente as infrações cometidas desde que o trabalho doméstico passou a ser realmente registrado? Sim, Paulane, bom dia. Bom dia. Bom dia aos amigos que nos acompanham através do Bem Assim agora, não é isso? Não no TV Mar News, mas no Bem Assim. Paulane, infelizmente esse número ele tem crescido. Nós temos já desde 2013, até 2013, Paulane, o trabalhador doméstico, ele não tinha todos os direitos que os demais trabalhadores, que é aquele empregado de uma empresa privada, aquele empregado que prestava serviços para uma empresa tradicional. A partir de 2013, nós tivemos a PEC das domésticas, que fez agora em abril 10 anos, e essa PEC, Paulane, ela estendeu aos trabalhadores domésticos, a empregada doméstica, aquela que realiza os serviços do lar, ao motorista, ao jardineiro, todas aquelas pessoas que prestam serviços em um lar, em uma casa, que não tem uma atividade lucrativa do tomador de serviços, do empregador, a gente tem o trabalho doméstico. Então, em 2013, a PEC estendeu os direitos dos demais trabalhadores para os trabalhadores domésticos. A partir de 2013, e sobretudo com a regulamentação que aconteceu em 2015, com a Lei Complementar dos Domésticos, os domésticos passaram a ter direito à jornada de trabalho, uma jornada de trabalho limitada a 44 horas por semana, 8 horas por dia. Passaram a ter direito a fundo de garantia FGTS, passaram a ter direito a seguro-desemprego, passaram a ter direito a adicional noturno, aqueles que prestam serviço em atividade noturna, ou seja, a partir de 22 horas. Então, todos os direitos assegurados aos trabalhadores normais passaram a ser assegurados também aos trabalhadores domésticos. Isso a partir de 2015. No entanto, infelizmente, esses direitos não são respeitados. A última pesquisa que nós tivemos, a última informação, na verdade, do Ministério do Trabalho, o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, trouxe para a gente que o número de autuações, de multas aplicadas aos empregadores domésticos, triplicou de 2018 agora para 2022. Então, ainda que os direitos existam, eles não estão sendo seguidos e respeitados, infelizmente, pelos empregadores domésticos, Paulane. Pois é, né? Eu me lembro bem, Henrique, que a PEC das domésticas causou uma polêmica muito grande, sim, né? Sim. A gente sabe que essa questão de trabalho doméstico, ela sempre foi uma coisa muito, muito voltada para lá, muito voltada para as mulheres e para as mães, né? Que geralmente nunca recebiam por esse trabalho.
e as pessoas como é que eu posso dizer? Elas se valiam muito desse discurso de que, mas fulaninha é como se fosse uma pessoa da família, Sim, né? sim. Então tá aqui, não precisa receber pelo que está fazendo ou não precisa assinar a carteira pelo serviço que está prestando, porque está na família há muitos anos. Não é assim que funciona. Com certeza, Paula. Era uma coisa muito cultural. A gente sabe que há alguns anos era muito normal, inclusive muito comum, uma família buscar uma menina, um adolescente no interior. É uma outra questão. Trazer essa criança ou essa adolescente para prestar serviço na condição de empregada doméstica. E usava-se muito o argumento, na verdade, estou ajudando essa pessoa. Estou propiciando a essa pessoa uma oportunidade de trabalhar, às vezes até de estudar. Essa pessoa estudava à noite. Aí nós tínhamos aí 2 grandes problemas. Um que era o problema do trabalho infantil, que a partir de até 13 anos, na verdade, todo e qualquer trabalho no Brasil é proibido. A gente falou sobre isso na semana passada. E o outro problema seria exatamente o empregado doméstico, o doméstico que ele estava sem o registro, sem a sua carteira de trabalho anotada. Tínhamos 2 problemas e, felizmente, esses problemas vêm sendo combatidos. Não se permite trabalho de menor de 14 anos no Brasil e a partir de 14 anos até 16 somente na condição de aprendiz. E o doméstico, que só pode ser contratado a partir de 16 anos, tem que ter sua carteira anotada, tem que ter os seus direitos respeitados, porque, afinal de contas, ele é o empregado, ele está ali prestando seu serviço, precisa ser remunerado por isso. Pois é. Muitas vezes, né, também, Henrique, a gente percebe que para não precisar assinar carteira, a gente começou a perceber também essa questão da diarista. E aí muita gente também acabou ficando em dúvida também em relação a isso, né? A pessoa pode ir todos os dias, mas como diarista para minha casa, como é que fica essa questão? Veja, Paula, é uma dúvida muito comum e a Lei Complementar de 2015 esclarece isso para a gente. O que a lei diz? Que aquela trabalhadora, aquele trabalhador que presta serviços na casa a partir de 3 dias por semana é empregado, precisa ter a carteira anotada. Até 2 dias por semana é diarista e o diarista você não anota a carteira, você não faz o registro do contrato de trabalho, você não paga décimo, você não paga férias, não paga FGTS, INSS, etc. Então, até 2 dias, diarista. A partir de 3 dias, necessariamente, carteira anotada, empregado doméstico. E quais são as infrações que a gente mais encontra nesse âmbito? Como é uma coisa que, o trabalho doméstico, a regulamentação é relativamente recente, diversos direitos não são respeitados, tá, Paulane? O principal deles ainda é a anotação de carteira de trabalho. É muito comum, infelizmente, essas pessoas prestarem serviços na condição de empregado doméstico, ou seja, a partir de 3 dias por semana, sem que a CTPS seja anotada. E uma série de direitos que vêm em virtude da anotação da carteira de trabalho. Recolhimento do INSS, recolhimento do FGTS, o pagamento do 13º, o pagamento das férias, o respeito, Paulane, ao limite da jornada de trabalho diária de 8 horas, os intervalos entre a jornada de 1 hora para o almoço ou até 2 horas, o intervalo entre uma jornada e outra de 11 horas. Então, todos esses direitos, infelizmente, ainda não são respeitados. Pois é um problema realmente que a gente vê comumente acontecer e a gente consegue também colocar como trabalho doméstico a questão das babás, serve também para, segue a mesma linha? Sim, Paulane. O conceito de trabalho doméstico é aquele que é realizado dentro de um lar sem finalidade lucrativa. Então, nós temos a empregada doméstica, aquela mais tradicional, nós temos a babá, nós temos o motorista, nós temos o jardineiro, todo e qualquer trabalhador ou trabalhadora que presta serviços a um lar, a uma família, e essa família não tem atividade lucrativa naquele serviço, finalidade lucrativa naquele serviço que é prestado, é caracterizado como trabalhador doméstico, é assim o caso da babá. Agora, como é que fica, então, Henrique, a questão da fiscalização desses trabalhos, né? Porque, afinal de contas, para se realizar a fiscalização, é preciso entrar dentro da residência dessas pessoas e não é uma questão tão fácil assim, né? Como é que fica essa questão da fiscalização? Isso, é um limite grande que é imposto à fiscalização do Ministério do Trabalho, o acesso ao lar, o acesso à casa das pessoas, que não é possível. Só é possível se houver uma autorização judicial para que isso aconteça e não é comum. Então, essa fiscalização, ela geralmente é feita
em áreas comuns de edifícios, áreas comuns da cidade, por exemplo, né, em uma via de grande circulação, ou até naquele condomínio, nas áreas comuns do condomínio ou nas praças. Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho podem fazer essa fiscalização dessa forma. Vem uma babá com uma criança, vai lá e faz o questionamento se você tem a sua carteira anotada, quantos dias você trabalha por semana, mas o mais comum mesmo, Porlândia, é que aconteçam as denúncias. Já que essa fiscalização é muito difícil de acontecer, as pessoas que estão nessa condição de trabalhador doméstico sem o vínculo de emprego reconhecido podem fazer denúncias, podem procurar o Ministério do Trabalho, a fiscalização do Ministério do Trabalho, faz-se essa denúncia, o Ministério do Trabalho toma essas providências. Agora, muita gente se utiliza também de um termo que a gente sempre escuta falar, o combinado não sai caro. Eu combinei com a minha babá ou eu combinei com a minha empregada doméstica que seria dessa forma. Ela não vai trabalhar 8 horas por dia, é uma jornada reduzida e a gente combinou um salário tal. Isso salvaguarda de alguma forma também o empregador ou não vale de nada? Sim, Porlane, isso é possível. Tá? É possível, por exemplo, você contratar uma empregada doméstica que ela preste serviço em apenas 4 horas por dia. É preciso que esteja isso muito claro. O ideal é que haja um contrato de trabalho que tenha essa previsão assinado pelas partes, porque a regra é 8 horas por dia, 44 horas por semana. O que for combinado, uma jornada reduzida, por exemplo, é importante que seja escrito, mas existe o limite. Eu posso combinar uma jornada reduzida e pagar um salário proporcional? Posso. Eu posso combinar uma jornada superior ao limite legal? Não. Então, o combinado não sai caro, o combinado é possível desde que respeitados os limites da legislação. E ainda que combinada essa jornada reduzida, ainda que seja combinado, a carteira ainda assim precisa ser assinada? Sim, sim. Existe essa possibilidade de você contratar um empregado, não só o doméstico, mas o empregado da empresa comum, com jornada parcial, que a gente fala, mas os direitos são exatamente os mesmos. Esse trabalhador tem a carteira anotada, o doméstico tem a carteira anotada, o FGTS deve ser pago, o INSS deve ser recolhido, 13º, férias, etc. A diferença é que a jornada é menor e, pelo fato da jornada ser menor, o salário também é menor, Polônia. É muito comum a gente fazer uma confusão de uma pessoa que recebe R$1.000, por exemplo, ela não recebe o salário mínimo, que hoje é de R$1.320. Essa pessoa que recebe R$1.000 pode receber o salário mínimo, se for proporcional à jornada de 44 horas. Ele trabalha menos que 44 horas, recebe o salário mínimo hora, que a gente fala, que é proporcional ao salário mínimo. Então, é possível, sim, que aconteça. Muito bem, aqui, olha, Henrique Messias tirando todas as dúvidas para a gente a respeito dessa situação, que a gente sabe que é muito recorrente em muitos lares também, né? Henrique, muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui na nossa TV, tá bom? Eu que agradeço. Até a próxima, Porlane. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente vai passar para vocês todas as dicas de como acertar o passo na hora do forró. É já já.